Então, boa noite a todos. Estamos aqui para estudar o quê? Eclesiastes, não, já terminamos Eclesiastes, não é? Mas eu estou trazendo mensagem, eu acredito, dado por Deus. Não é que é uma prega sobre isso, não. Mas quando eu estou fazendo a minha leitura bíblica, parece que algumas coisas servem para mim e também eu acho que servem para nós. O povo que escuta, ou que ouçam a palavra de Deus. Então, abre na sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, e vamos ler versos 1 a 5. 1 Reis, terceiro capítulo, 1 a 5. Todo mundo achou? Então, Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até acabasse a edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E Gibeon apareceu, em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Deus, pede o que queres que eu te dê. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e eu oro, Pai, que pelos ensinos da tua santa palavra, que vamos aprender de abandonar a idolatria, abandonar as coisas que nos atrapalham. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. A Bíblia fala que Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. A pergunta é, por que sacrificava nos altos e não no tabernáculo de Deus? Isso me deu uma confusão. Eu pensei, será que não tem tabernáculo mais? Na minha leitura, até hoje, também li de novo em 2 Crônicas, que realmente o tabernáculo ainda existia. Mas, por uma razão ou outra, Salomão escolheu sacrificar nos altos, ou seja, embaixo de árvores e tudo que era plenamente contra a lei de Deus. Então, vamos ver hoje os princípios que vão ajudar a gente de afastar do pecado e das coisas que pegam a gente dia a dia. A Bíblia fala que Salomão amava o Senhor, mantendo o Senhor realmente assim em primeiro lugar. E era o grande mandamento. Em Deuteronômio 6, verso 5, fala, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, ele estava andando nos estatutos de Davi, seu pai. Ou seja, aqueles que Davi tinha mantido. Mas tinha muitos mandamentos que Davi não foi fiel, não. E um dos mandamentos foi e não deixar a arca no tabernáculo, onde deveria estar lá no Santo dos Santos. Mas ele andava segundo os mandamentos do seu pai Davi. Somente ele sacrificou e queimou incenso ou cheiro em lugares altos. Então, nós estamos notando aqui que os altos não foram tirados. Pensa bem,
Tem pecado uma coisa que você quer largar, mas não dá conta? Às vezes nós encontramos. Podia ser uma coisa tão como parar de fofocar, parar de mentir, parar de, eu não sei lá, roubar. Eu espero que ninguém está roubando. Eu espero que ninguém está fofocando, mas a realidade é outra, não é? E tudo, falar dos negócios dos outros. Mas tem coisas que gostaríamos de abandonar, mas não damos conta às vezes. Eu acredito que nós vamos achar o princípio hoje à noite que vai ajudar a gente a abandonar o pecado, se obedecermos, se seguirmos o que Deus manda na palavra de Deus. Realmente, durante 350 anos depois de Salomão, o povo de Israel, especificamente de Judá, lutava contra as abominações de falsos deuses e ídolos e tudo. Mas durante esses também era cheio de idolatria. Alguns reis lutaram contra a idolatria. Outros reis não lutaram, até fizeram mais ídolos e apoiaram o inimigo espiritual, que é o próprio Satanás. Bom, a história de 1º Reis, 2º Reis e Crônicas mostra claramente que o povo vacilava entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. E nós temos o mesmo problema hoje em dia entre o nosso povo. Chegou ao ponto até Elias, lembra aquela grande pergunta que ele falou em 1 Reis 18, 21? Ele falou, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém, o povo nada respondeu. Alguns reis se dedicaram totalmente ao pecado e à idolatria, enquanto outros realmente não fizeram isso, tirou a maioria, mas não tirou tudo. Enquanto tem, eu acho que 2 ou 3 reis que tirou tudo, mas durou nada. O tema da mensagem hoje à noite: você deve seguir o Senhor 100%, sem vacilar. Você deve seguir o Senhor 100% vacilar. Mas como uma pessoa pode seguir o Senhor 100% sem vacilar? Que nós somos pecadores e nós temos as nossas manias, certas coisas que até a gente aceita na nossa vida. É fácil julgar outro falando, aquela é pecado, quando nós aceitamos algumas coisas na nossa vida. Mas como é que podemos andar seguindo o Senhor 100% sem vacilar? Vamos examinar a história dessas batalhas durante 350 anos do povo de Deus para ver como devemos andar. Então, vamos ver na mensagem em 3 partes. A primeira parte tem procedimentos que Deus autorizou e outros que Deus não autorizou. Pensa bem, nós temos os mandamentos. Tem gente que fala que eu quero ganhar minha salvação obedecendo os mandamentos. Quantos mandamentos? Só os 10? Ou os mais de 450, 500 mandamentos? Tinha muitos mandamentos. E vamos ver algumas coisas hoje à noite. Na lei de Moisés, que governou os israelitas durante uns 1.500 anos, Deus claramente proibiu todos os tipos de idolatria. Tinha muitos anos atrás, eu esqueço qual foi o ano, é o tipo de... foi no início da época da igreja, que chamava controvérsia iconoclaste.
foi uma controvérsia sobre se deve ou não deve ter quadros na igreja. Talvez uma foto, não tinha foto, mas uma pintura, alguma coisa. Algumas pessoas acreditaram que não podia ter nada para evitar qualquer tipo de idolatria. E os outros acreditaram, não, mas pode ter um pouco, mas não é para adorar, é só para lembrar da história ou do princípio bíblico, alguma coisa. Mas durante a história podemos ver, hoje em dia, o que foi uma quadra, alguma coisa para lembrar alguma coisa sobre Deus, agora você pode ver pessoas ajoelhadas diante daquela coisa e orando, como tem poder de escutar e tudo. Esse que aconteceu com Israel. Deus claramente proibiu esse procedimento. Ele especificou as formas de louvor que o povo ofereceria. Ele definiu quais pessoas teriam a função especial de louvor coletivo. Até acredito que tinha levitas que a sua carga foi para lidar música e cantar no coral. Essa foi uma coisa do Antigo Testamento. Deus especificou até o lugar específico para oferecer sacrifícios ao Senhor. No início do deserto foi no tabernáculo. E depois que Salomão construiu o templo, foi no templo em qual cidade? Jerusalém. Entre as coisas, tinha coisas proibidas. Primeiro foi a adoração de outros deuses. Não podia adorar outros deuses. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Fala, não terás outros deuses diante de mim. Utilizando de imagens para representar objetos de louvor. De novo, Êxodo 20 fala claramente que não é para fazer qualquer tipo de escultura para representar Deus. Não pode. Fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ele, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, Levítico também fala em capítulo 26, verso 1, não farás para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada a vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia é clara, não pode. Nas igrejas, tem muitas igrejas, e eu não estou criticando, que você entra, especialmente lá nos Estados Unidos, que tem até uma cruz na frente. Cruz tem sem crucifixo, só cruz. E tudo. Eu não estou criticando de jeito nenhum, mas eu tenho um pouco receio sobre isso. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu sei que nós não estamos embaixo da lei, mas eu penso, será que é uma boa coisa de ter lá na frente? Bom, até por enquanto a gente não vai ajoelhar diante daquela cruz e tudo como ídolo. Então, não há problema. Mas, na minha consciência, eu penso, poxa, eu não sei se eu colocaria... não podia colocar postes, ídolos, colunas de árvore junto ao altar do Senhor. Deuteronômio, ensina isso, capítulo 16. Fala, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Sacrifícios em lugares não autorizados,
por Deus. Deuteronômio, de novo, em capítulo 16, fala, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, para entender melhor essa questão de um lugar escolhido, podemos examinar Deuteronômio capítulo 12, que fala assim, esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais para possuir todos os dias que vivereis sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis ao fogo e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Os israelitas obedeceram? Não. E por isso, eles lutaram contra a idolatria por 350 anos sem vencer. Porque não obedeceram o princípio de Deus para destruir a idolatria que eles iam copiar mais na frente. Deus sabe o que está fazendo. Eu tenho raiva de mim mesmo, às vezes, que Deus fala alguma coisa e depois eu penso, mas eu coloco a minha acheria no lugar da palavra de Deus. Não é certo, porque aí estamos preparando para cair novamente no pecado. Podia segurar sua mão aqui, vai para Hebreus. Capítulo 12. Hebreus 12. Fala assim, portanto, nós também, pois que estamos, verso 1, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja só, ele fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço é o quê? É uma coisa que não é pecaminosa, mas que atrapalha a gente, que poderia levar a gente para pecar, tirando os altos. Nós temos de tirar o que está atrapalhando. Se não dermos para controlar alguma coisa, então temos de abandonar aquele caminho. Vou falar uma coisa pessoal. Semana passada, eu tinha um pouco inchaço na minha perna. Eu tenho o costume de sempre ter o saleiro na mesa e sem provar da comida e tudo, eu coloco mais sal. Eu parei de colocar o saleiro na mesa e eu não estou colocando mais sal. Eu estou comendo o quê? Os primeiros dias não era fácil, não. Mas agora eu já acostumei. Bom, se eu não posso controlar o tanto de sal que eu vou colocar, então eu tiro o saleiro da mesa. E aí não tem problema.
é uma ilustração meia boba, mas mesmo assim dá para entender. Tem que tirar os altos. Deus mostra claramente que o povo de Israel não fizeram assim, e nós podemos ver em nosso dia a dia que também nós não fazemos. A Bíblia fala, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Deus que mandou, e nós temos que obedecer. Mas, pastor Bill, mas estamos embaixo da graça, não embaixo da lei. Eu não estou falando que nós temos que sacrificar nada. O supremo sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que temos que ir para Jerusalém uma vez por ano para fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que o princípio é, se quisermos vencer sobre o pecado, seja de cobiça ou qualquer coisa, nós temos que afastar daquilo que está lidando a gente naquela direção. Às vezes, em nosso lar, o televisor é um dos maiores coisas atraentes. Nesse caso, ou controle ou tira. O livro de Deuteronômio contém os últimos discursos de Moisés, às vezes é chamado a segunda lei. E no fim do livro, Moisés morre e o povo se prepara para entrar na terra prometida. De Deuteronômio, pensando em Josué, depois que ele venceu e tudo, estava preparando o povo para entrar na terra, e tudo ele falou uma coisa interessante. Lembra, 350 anos, o povo está lutando contra a idolatria. Abre na sua Bíblia em Josué, capítulo 24, verso 23. Josué 24, verso 23. Nota que Josué, depois que ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo declarou, vamos servir ao Senhor. Agora, ele fala, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse ao povo de Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Essa é bem antes dos reis, viu? Bem antes de Salomão, 350 e tantos anos antes, e ainda tinha os deuses falsos na sua casa. E Josué falou, querem servir? Então, tem que tirar. Se não se separar do pecado e o caminho para o fazer, você vai continuar no pecado, como aconteceu do povo em Judá. É uma coisa, eu lembro uma história antiga sobre as guerras. E muitas vezes na guerra ia avançar o exército, chegar numa ponte, todo mundo ia passar. E depois, sabe o que eles fizeram? Queimaram a ponte. Mas, pastor Bill, mas por que queimaram a ponte? Duas razões. Uma é para que, se o inimigo rodeasse, não poderia chegar atrás. Mas tinha outra. Os próprios soldados, se quisessem fugir, não tinha jeito de fugir. Não podia atravessar o rio. Então, nós temos que queimar as pontes para o pecado. Nós temos de tirar os altos. As práticas proibidas se tornaram comuns em Judá. No início não foi comum, e porque aceitou dentro deles, virou comum. Somente no reinado de Josias, que o sumo sacerdote Ilquias achou o livro
da lei na reforma da casa do Senhor. E eles leram esse livro da lei. E depois eles falam, ai de nós. Nós estamos sendo abertos, porque está pronunciando julgamento como nós. Às vezes, os próprios reis conduziram o povo à idolatria, incentivando a desobediência da vontade do Senhor. Como exemplo de tal rebeldia foi Roboão. Quando Salomão, pai de Roboão, morreu, Deus dividiu o reino em duas partes, Israel para o norte e Judá para o sul. E a tribo de Benjamim ficou com Judá. Então foi dividido. E Roboão foi o rei da parte de Judá e Jeroboão do norte. E Roboão, durante o reinado dele, o povo se envolveu em várias práticas erradas. Em 1 Reis, capítulo 14, fala, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Aserá sobre todo o alto, outeiro e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Nota bem, eles fizeram altos e adoraram ídolos. E você pode passar em certas praças da nossa cidade e você vai ver alguém adorando o ídolo por aqui e por ali. Às vezes você pode ver alguém carregando o ídolo e tudo condenado por Deus. Mas tinha os reis que fizeram umas reformas parciais. Bom, vamos supor, Dona Maria fez um bom almoço hoje e depois deixou Ana para lavar a panela. Ana lavou a panela e depois Dona Maria estava guardando as coisas e tudo, e ela notou no fundo da panela estava tudo grudado, uma coisa que queimou lá e tudo, e até estava tão podre que até tinha bicho lá e tal. Ela falou, Ana, você não lavou essa panela? Lavei sim. Mas por que você não tirou essa coisa? Uai, estava duro demais, eu não dei conta. O que Dona Maria faria? Pô de volta, uai, vamos limpar. O problema é quando nós fazemos uma reforma parcial. Eu lembro uma história muitos anos atrás de uns 3 rapazes que estavam brincando com o gato e o gato morreu. Eles ficaram tão tristes porque o gato foi extremamente querido e tudo, eles gostaram do gato e tudo. Então eles falaram, não, vamos fazer o fúnebre. Vamos sepultar nosso gatinho. E eles fizeram. E eles até cantaram os hinos e tudo, sepultou o gatinho e deixou só o rabinho do gatinho fora da terra. Depois eles choraram e tudo foi embora. Próximo dia, eles falaram, sabe, aquele culto que nós fizemos, sepultando o gatinho ontem, foi tão gostoso, vamos fazer de novo. Eles foram lá, pegou o rabo do gatinho, tirou ele de lá, fizeram o culto de novo. E sepultou e tudo, ficou tão bom. Próximo dia, mas foi gostoso, vamos fazer de novo. Foi lá no terceiro dia, mas tinha um porém. Qual foi o porém? Estava cheirando ruim e tudo, não deu conta mais. Quando você tentar de fazer uma reforma só parcial, o mais que faz, o mais cheiroso que vai... Cheiroso não, catinguento que vai ficar. E eles só fizeram umas reformas parciais. Alguns dos reis
que seguiram Roboão participaram dos mesmos ou piores erros dos seus antepassados. Mas entre os reis de Judá surgiram alguns homens bons que fizeram reformas religiosas. Vários deles tiraram os ídolos, ajudando o povo a voltar ao Senhor. Tem alguns, como Asa, tirou os ídolos da terra, mas não tirou os altos. Nota, uma reforma parcial. Josafá imitou o exemplo de Asa, seu pai, até tirando alguns ídolos que Asa não tinha tirado. Mas ele não tirou os altos. Mas ele ainda tinha o Joás, que foi um jovem rei, guiado pelo sacerdote Joiada, eu não sei pronunciar isso, mas mesma coisa. Jotão seguiu o bom exemplo do seu pai, Azarias, ou Uzias, mas não tirou dos altos. Esses reis são lembrados por boas coisas que fizeram, mas todos têm uma mancha preta na sua reputação. Não tirou os lugares altos. E o que aconteceu? O povo voltou para a idolatria. Eles não tiraram os altos e o povo voltou a sacrificar aos deuses estranhos. 2 reis que fizeram melhor. Ezequias reinou sobre Judá na época do profeta Isaías e ele tirou tudo. Também tirou os altos. E por causa da dedicação que ele mostrou no seu serviço a Deus, Ezequias é lembrado como um dos grandes reis de Judá. Mas continuou? Não. Infelizmente, o filho dele, Manassés, fez o contrário. Ele introduziu novamente toda forma de religião falsa. Está vendo? Nós, como pecadores, estamos inclinados ao pecado. Se não tirar o pecado pela raiz, se não tirar os altos, se não queimar a ponte para voltar, vamos voltar para o pecado. Então, muitas vezes eu encontro pessoas que estão frustradas, querendo vencer o pecado e não dá conta. Tem que queimar os pontes, tem que tirar os altos. O bom rei Josias aboliu a idolatria e destruiu os altos. Até destruiu em Samaria, o rei de Judá, tirando de Samaria. Mas tudo bem, o que nós podemos aprender de tudo isto hoje à noite? Você deve seguir o Senhor 100% sem vacilar, sem se deixar uma brecha só. Então voltará para o seu pecado. Como uma pessoa pode seguir o Senhor sem vacilar? Podemos perceber que Deus tolerava alguns pecados em algumas épocas, mas nunca os aceitou. Hoje em dia, Ele tolera a gente. Eu falo às vezes, se eu fosse Deus, eu acabava com essa raça humana. Essa raça não presta. Mas Deus é tão misericordioso, Ele tolera, querendo que a gente realmente o segue 100%. Temos que lembrar que 100% é 100%. Seu anjo, a minha dívida com o Senhor é 100 mil reais. Eu dou ao Senhor 90 mil reais. Eu paguei minha dívida? Não, eu paguei 90%, não paguei 100%. 100% é 100%. E nós temos que seguir o Senhor 100%. Essa não quer dizer as regras dos homens, mas as regras do Senhor. Alguém pode fazer objeção dizendo que vivemos hoje na época da graça e não no Velho Testamento. E Gálatas capítulo 3 fala isso. Mas eu não estou dizendo que nós temos de obedecer às leis de sacrifício e tudo. Tudo isso foi pago quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Eu estou dizendo que nós temos que seguir
os princípios que Deus colocou para nós. E nós temos de fazer a coisa de tirar tudo, tirar a raiz, tirar os altos, tirar o caminho de volta, queimar os pontes, para que possamos seguir o Senhor 100%. Esse é o dever. Quanto é que o Senhor Jesus Cristo deu para você? Tudo ou quase tudo? Tudo. Ele deu até a sua vida. Filipenses 2, até morte e cruz. Quanto é que devemos para ele, então? Devemos? Tudo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e oramos que o Senhor possa continuar a mensagem em todas as nossas vidas. Eu sei que temos lutas, oh Pai. Temos coisas que estamos querendo vencer. E podemos, mas temos que seguir o princípio de tirar os altos, tirar o caminho de volta, tirar o pecado pelo raiz. Pai, que possamos servir o Senhor 100%. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Então, isso aí. Domingo vamos reunir de novo com outra mensagem da palavra de Deus. Então, Deus te abençoe.